Enquanto você se distrai, alguém lá fora está se movendo. Alguém está acordando mais cedo, treinando mais forte, estudando com mais foco, se tornando alguém melhor. E quando você menos perceber, essa pessoa já estará 10 passos na sua frente. Porque entendeu algo que talvez você ainda não entendeu. O tempo é cruel para quem vive na ilusão de que sempre terá mais tempo. Olhe para a sua vida agora. Me responde. Quantos sonhos você deixou mofando? Quantos projetos você enterrou? Quantas vezes você olhou para o relógio, viu o ponteiro se mover e mesmo assim ignorou? Mesmo assim, escolheu ficar parado, vivendo um ciclo de desculpas, medo e preguiça? Isso precisa acabar, porque existe uma coisa que ninguém te contou. Você está muito mais perto do fim do que imagina. Cada segundo que passa é um segundo a menos. Cada amanhecer pode ser um a menos. Cada oportunidade que surge pode nunca mais se repetir. Os estoicos entendiam isso como ninguém. Memento mori. Lembre-se da morte. Lembre-se que você é mortal, porque é exatamente essa lembrança que te obriga a viver de verdade, que te tira da anestesia mental da procrastinação, que te faz entender que ou você age agora, ou você assiste sua vida escorrer como areia fina que ninguém pode segurar. E sabe qual é o maior erro de quem vive dormindo na própria existência? Achar que vai acordar a tempo, que vai ter tempo de recuperar, que mais pra frente dá para resolver, dá para fazer, curto. E quem não entende isso, vive uma vida longa de arrependimentos. O ser humano vive como se fosse imortal. É como se acreditássemos inconscientemente que a vida vai durar para sempre. Acordamos, olhamos o celular, reclamamos do trabalho, procrastinamos projetos, adiamos conversas, ignoramos sonhos, tudo como se o relógio da vida não estivesse correndo. Mas ele está, e corre silenciosamente. Até que um dia ele para, e aí não tem mais volta. Sêneca, um dos maiores mestres do estoicismo, já alertava isso há séculos. Em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, ele dizia que não recebemos uma vida curta, mas nós a encurtamos. Não somos pobres de tempo, somos desperdiçadores. E a pergunta que te faço agora é: quantas vezes você já desperdiçou o bem mais precioso que existe? Reflita. As redes sociais, o excesso de distrações, as falsas urgências do mundo moderno, tudo isso te sequestra, rouba sua atenção. E quando você entrega sua atenção, entrega também seu tempo. E quando entrega seu tempo, está na verdade entregando pedaços da sua própria vida. Olhe para trás. Quantos anos já passaram? Quantos meses se foram? Quantos dias você jurou que seriam produtivos e não foram? Agora, olhe para frente. Se você continuar vivendo exatamente como está, para onde isso te leva? A verdade é desconfortável. Ela dói, mas precisa ser dita. Você não tem tempo. Você nunca teve. O tempo não é algo que você possui. É algo que te possui. Porque desde o dia em que você nasceu, existe um cronômetro invisível contando, sem parar, cada segundo da sua existência. E ele não para por ninguém, nem por você. Os estoicos enxergavam isso como uma das chaves para uma vida plena. Porque quando você entende a brevidade da vida, automaticamente começa a valorizar cada instante, cada decisão, cada ação. Não há mais espaço para lamentações, para procrastinação, para distrações vazias. Você percebe que está em guerra, uma guerra contra o desperdício, contra o vazio, contra a mediocridade. A maioria das pessoas vive como se tivesse uma segunda vida guardada. Acredita que pode desperdiçar essa e mais para frente, quem sabe, começar de novo. Só que não existe mais para frente. Só existe o agora. E cada agora que você perde, nunca mais volta. Imagine que cada dia que você acorda,
É como se Deus, o universo ou a própria vida te entregasse um saco de moedas de ouro. Cada moeda representa uma hora e cabe a você decidir onde vai investir isso. Alguns investem em crescimento, evolução, disciplina, sabedoria, amor. Outros jogam tudo no lixo, em vícios, em distrações, em vazios. E quando percebem, o saco está vazio. E o pior, não tem como pedir mais. Por isso, Sêneca alertava: a vida é longa se você souber usá-la. Mas a maioria não sabe. A maioria vive no automático, anestesiada, cega, perdida no ciclo infinito do depois eu faço, um dia eu mudo, amanhã eu começo. Amanhã é a palavra mais traiçoeira que existe, porque ela conforta sua mente, te dá uma falsa segurança, faz parecer que você tem controle sobre algo que, na verdade, nunca teve. Você não controla o tempo, nunca controlou. Você só pode escolher o que faz com o tempo que lhe resta. E se você acha que isso é duro, é porque é para ser. É para te sacudir. É para te arrancar da ilusão. Porque se você não acordar agora, ninguém vai acordar por você. Os estoicos, todos os dias, praticavam o pensamento da morte, não como algo mórbido, mas como um lembrete, um choque de realidade. Eles sabiam que o tempo é o bem mais valioso, por isso viviam com disciplina, foco, sabedoria, porque entendiam que não há riqueza no mundo capaz de comprar sequer um segundo a mais. Agora me responde, você realmente quer continuar vivendo no modo automático? Quer continuar adiando sua própria vida? Quer olhar para trás daqui a 10, 20, 30 anos e perceber que o tempo te venceu? Se você não fizer nada hoje, o tempo vai fazer. E acredite, ele é implacável. Se o tempo é curto, a única escolha inteligente é transformá-lo no seu aliado. E aqui está a chave. Isso não acontece por acaso. Isso é disciplina. Isso é filosofia aplicada. Isso é estratégia mental. Isso é estoicismo na prática. Os estoicos desenvolveram princípios, ferramentas e exercícios mentais que não só te ajudam a entender o valor do tempo, mas também te forçam a viver cada dia como se fosse o único que te resta, porque no fundo ele é. E se você não viver assim, o tempo te destrói. A primeira ferramenta é simples, mas brutalmente poderosa. Memento mori. Lembre-se da morte. Sim, pense nela todos os dias. Antes que você ache isso pesado, entenda, não é sobre medo, é sobre clareza, é sobre perspectiva. Quando você entende que a morte é certa, você para de viver como se fosse imortal. São dos males. Os estoicos praticavam imaginar todos os dias os problemas, as dificuldades e os obstáculos que poderiam surgir. Mas não para sofrer por antecipação, e sim para se preparar, para não serem pegos de surpresa, para blindar a mente. Isso vale para o tempo também. Pense, o que pode acontecer amanhã que pode roubar meu tempo? Redes sociais, preguiça, procrastinação, gente tóxica, distrações. Já identifique isso hoje e se prepare, crie barreiras, elimine gatilhos, se antecipe, se proteja. Seu tempo vale ouro, não entregue isso para qualquer coisa. Quarta ferramenta, disciplina como forma de amor próprio. Isso mesmo. Quem te ensinou que disciplina é sofrimento, mentiu. Disciplina não é castigo. Disciplina é amor próprio elevado ao mais alto grau. É você olhando para si mesmo e dizendo: eu me amo tanto, eu respeito tanto a minha própria existência, que eu me recuso a viver de forma medíocre. Eu me recuso a desperdiçar a dádiva mais preciosa que tenho, meu tempo. A cada vez que você escolhe levantar da cama cedo, a cada vez que você escolhe estudar, trabalhar no seu projeto, se cuidar, evoluir, você está dizendo para a vida: eu entendi, eu não estou aqui para ser espectador, eu estou aqui para ser protagonista.
A quinta ferramenta estoica é brutal. Viva abaixo dos seus desejos. Sabe por quê? Porque muito do seu tempo é roubado por desejos inúteis. Desejo de agradar todo mundo. Desejo de ter o que não precisa. Desejo de provar algo para quem nem se importa. Desejo de preencher vazios com prazeres instantâneos. Quando você entende que o tempo é mais valioso que qualquer aprovação, que qualquer ostentação, que qualquer distração, você se torna livre. Livre para viver o essencial, para viver o que importa, para viver uma vida de verdade. Por fim, a sexta ferramenta, e talvez a mais poderosa de todas. Viva como se você já tivesse morrido. Isso mesmo. Imagine que você morreu ontem, que seu tempo acabou, que tudo se foi. E agora, você teve um milagre. Você ganhou mais um dia. E a pergunta é, o que você faz com esse milagre? A verdade é que esse milagre existe, chama-se hoje. Você acordou, está respirando, está aqui ouvindo isso. Isso não é acaso, isso é oportunidade, e você pode desperdiçar ou pode honrar. Sabe o que os estoicos diriam? Que você tem uma obrigação moral e espiritual de honrar o tempo que te resta, de fazer dele um campo de batalha onde só existe uma opção: vencer o desperdício, vencer a mediocridade, vencer a ilusão. Porque no final, o tempo vai te perguntar: o que você fez comigo? E você vai ter que responder. Sabe qual é o preço de ignorar tudo isso? Sabe qual é o custo real de desperdiçar o seu tempo, de viver no automático, de fingir que você tem todo o tempo do mundo? O preço é sua própria vida. E aqui não existe meio termo, não existe desculpa, não existe espaço para vitimismo. A vida não negocia, o tempo não negocia. Ou você entende isso, ou você paga o preço. E esse preço é viver uma vida miserável, uma vida medíocre, uma vida que, no fundo, você sabe que não valeu a pena. Sabe o que te espera do outro lado da procrastinação? Sabe o que existe no fim de uma vida de distração, preguiça, autossabotagem e desperdício? Arrependimento. Um arrependimento tão pesado, tão esmagador, que te corrói por dentro. Imagine você, velho, olhando no espelho, encarando as marcas do tempo no seu próprio rosto. E nesse momento, uma ficha cai. Você percebe que não volta mais, que não dá mais tempo, que os sonhos ficaram no passado, que as oportunidades foram enterradas, que as chances foram queimadas, que o tempo te venceu. É nesse instante que você percebe que enquanto você postergava, enquanto se distraía, enquanto inventava desculpas, a vida estava passando, o relógio nunca parou, e agora ele chegou no fim. Sabe o que dói? Não é morrer. O que dói é perceber que você nunca viveu de verdade, que passou pela vida como um fantasma, que existiu, mas não viveu, que respirou, mas não sentiu, que acordou todos os dias, mas nunca teve coragem de viver como deveria. Essa é a dor que os estoicos queriam que você evitasse. É por isso que eles falavam tanto da brevidade da vida. Não era para te assustar, era para te libertar. Era para te acordar desse transe hipnótico que te faz achar que sempre dá para deixar para depois. Depois é a maior mentira que você já contou para si mesmo. Pensa, quantas coisas você deixou para depois? Quantos projetos você enterrou no cemitério da procrastinação? Quantas vezes você olhou para o relógio, viu o ponteiro se mover e mesmo assim escolheu ficar parado, confortável, distraído, anestesiado? Agora imagina isso em escala de anos, de décadas, até que você perceba que não tem mais tempo para mudar. É nesse ponto que o arrependimento vira uma sentença, uma prisão sem grades, onde você não adianta implorar, não adianta negociar, não adianta querer voltar, porque o tempo
é o recurso mais democrático e mais cruel do universo. Ele dá exatamente a mesma quantidade para todo mundo, mas só os sábios sabem usá-lo, e só os tolos percebem o valor. Quando já não tem mais, sabe? Os cemitérios estão cheios de pessoas que acharam que tinham tempo, cheios de sonhos não realizados, cheios de livros não escritos, cheios de negócios não criados, cheios de amores não vividos, cheios de potencial desperdiçado. Você quer ser mais um? Quer ser mais um nome apagado, mais uma história esquecida, mais uma vida que passou sem nunca ter feito diferença nem para si mesmo? Ou você vai acordar agora, vai entender que o tempo é curto e que a única escolha inteligente é agir enquanto ainda dá? Porque o tempo é como um ladrão silencioso. Ele não bate na porta, ele não avisa, ele simplesmente vem e leva tudo. E quando você percebe, ele já se foi e você fica olhando para o vazio, tentando entender em que momento tudo escapou por entre seus dedos. Mas aqui vai uma verdade que pode te salvar. Enquanto você está respirando, ainda há tempo, ainda há chance, ainda há caminho. Mas não por muito tempo. Então, olhe bem no espelho, encare seu próprio reflexo. Pergunte-se: eu estou vivendo de verdade? Ou estou apenas passando pela vida? E se a resposta te assusta, então você sabe exatamente o que precisa fazer. Agora, respire fundo, porque talvez essa seja uma das conversas mais sérias que você já teve na vida. Talvez seja o momento onde finalmente você entendeu o que muitos passam a vida inteira ignorando. O tempo é curto, curto demais, e você não tem o direito de desperdiçá-lo. Sêneca estava certo quando escreveu: a vida é longa, se você souber usá-la. E essa é a pergunta que fica martelando agora na sua mente. Você está sabendo usar sua vida? Seja honesto, seja brutalmente honesto consigo mesmo, porque não existe resposta certa para mim, nem para ninguém. A única pessoa que pode olhar no espelho e responder isso é você. Porque no fim, você é o único responsável pela sua própria existência. E se até aqui você percebeu que estava dormindo no piloto automático, que estava entregando seu tempo para distrações, para preguiça, para procrastinação, então agora é a hora. Agora é o momento. Não amanhã, não semana que vem, não depois. É agora. A vida não vai esperar você se sentir pronto. O mundo não vai parar para você se organizar. O tempo não vai te dar uma folga. Ou você se levanta, ou você fica. E se fica, o tempo te atropela. Porque entenda uma coisa, o tempo não se importa com seus medos, suas dúvidas, suas desculpas ou seus problemas. Ele simplesmente passa. E a cada segundo que você hesita, alguém lá fora está vencendo. Está crescendo, está construindo, está se tornando quem nasceu para ser. Porque entendeu uma verdade que agora você também carrega dentro de si. O tempo é o maior ativo da vida. Quem entende isso, vence. Quem ignora, desaparece. Então, olha bem para a sua vida. Olha para o seu futuro. Se você continuar vivendo como está, onde isso vai te levar? Se a resposta te assusta, parabéns. É exatamente isso que você precisa sentir, porque desconforto é o motor da mudança, é ele que te tira da paralisia, é ele que te obriga a agir. E se você quer de verdade aprender a dominar sua mente, se tornar inabalável, viver como um verdadeiro guerreiro estoico, entendendo, aplicando e vivendo os princípios que transformaram homens comuns em lendas, então você precisa estar aqui. Se inscreve no canal agora, porque aqui não é conteúdo vazio, não é motivação barata. Aqui é transformação real, é sabedoria aplicada, é filosofia para quem quer viver uma vida que vale a pena ser vivida. Ativa o sininho, clica em curtir e comenta aqui embaixo: eu escolho não desperdiçar meu tempo.
Escreve isso, grava isso, porque a partir de agora, essa é sua nova identidade. Você não é mais vítima do tempo, você não é mais escravo da procrastinação, você não é mais refém do vazio. A partir de agora, você se levanta, você assume o controle, você escolhe viver. Viver com propósito, com clareza, com disciplina, com consciência. E sempre que o desânimo bater, sempre que o velho eu quiser te puxar de volta para o comodismo, para o conforto, para a preguiça, lembra disso. O tempo é curto. E quem não entende isso, vive uma vida longa de arrependimentos. Levanta a cabeça, endireita os ombros, olha para frente, porque a partir de agora, você vive no modo estoico.